Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou estudante do curso de Ciências Contábeis, estou no oitavo semestre do curso e também atuo na área de perícias e cálculos trabalhistas há 20 anos. Também sou formada em Direito há 13 anos. Esse é um projeto acadêmico de extensão, um curso voltado para profissionais da área contábil e essa é a nossa última aula. Hoje nós vamos efetivamente ver como se faz o cálculo das principais verbas trabalhistas que nós vimos nas aulas anteriores. Então, por isso, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o sistema PJE Calc que a gente usa para fazer os cálculos trabalhistas. Eu já comecei um cálculo aqui, Maria da Silva, para a gente dar início à aula prática das verbas que nós já vimos. Então, aqui é a tela inicial, onde a gente tem que cadastrar o número do processo, o nome do reclamante, CPF, advogado, nome do reclamado, advogado, CNPJ e tudo mais. Aqui eu fiz um exemplo só, né? Maria da Silva, empresa ABC. E aí, nessa outra aba aqui, a gente lança os parâmetros do cálculo. Nesse caso aqui, é um cálculo que eu estou fazendo no estado do Rio Grande do Sul, município de Porto Alegre. Aqui, né, os campos para a gente lançar a data de admissão, demissão e ajuizamento do processo. Eu estou usando as mesmas datas que a gente trabalhou nas nossas aulas anteriores. Aqui a gente vai lançar a maior remuneração dela. Eu vou lançar R$ 2.000 nesse meu exemplo, que é os exemplos que a gente vinha usando nos slides anteriores, remuneração de 2.000. Lançadas as principais informações aqui, é só salvar. Bom, na nossa primeira aula, a gente viu, perdão, na aula inaugural, tivemos aula inaugural e depois a gente viu nas nossas aulas as verbas rescisórias e também horas extras, horas intervalares, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e adicional noturno. Vamos começar pelo cálculo das verbas rescisórias, tá? Vou começar aqui com vocês, então. A gente vem aqui em verbas. Quais são as verbas rescisórias que a gente vai calcular? As mesmas que nós vimos na nossa aula anterior. Então, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias mais 1/3, saldo de salário e FGTS mais a multa fundiária, tá? Eu vou aproveitar aqui para mudar a data de demissão, porque 31/8 fica o mês cheio. Eu vou botar 19/8 de 24, porque para o cálculo do saldo de salário vai ser mais efetivo para a gente visualizar isso. Bom, vamos lá. Então, começando pelo cálculo das verbas rescisórias. Vamos começar pelo aviso prévio. Aqui os parâmetros da verba. Incidência do FGTS. A base vai ser a maior remuneração. Salvamos. 13º salário proporcional. Aqui a verba 13º salário. Eu vou só nomear ela como 13º salário proporcional. Incidência de imposto de renda, INSS e FGTS. A base de cálculo é o salário base, que eu já lancei lá no histórico salarial, depois eu vou mostrar para vocês que eu acabei me esquecendo. Vou mostrar agora, então. Aqui é o histórico salarial, onde a gente lança todas as verbas que compõem, de natureza salarial, que compõem a remuneração do empregado. No nosso exemplo, é só o salário base de R$ 2.000, tá? Então, eu só lancei o salário base de R$ 2.000 por todo o período. Mas poderiam ter outras verbas, como adicional de insalubridade, adicional noturno, adicional de periculosidade, e aí tudo comporia a remuneração. Bom, fizemos aqui o cálculo do aviso prévio e do 13º salário proporcional. Vamos ao cálculo das férias proporcionais, com 1/3.
Vamos alterar também aqui a nomenclatura. Férias proporcionais mais 1/3. Vamos pegar o histórico salarial, o salário base, como base de cálculo. Salvei. Aqui a gente consegue ver o que ele está calculando. Ó, aqui ele calculou as férias de todo o período de contrato, tá? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer somente as férias proporcionais. Então, a gente vai ficar somente com essa última verba aqui. Agora, a gente vai apurar o saldo de salário. O saldo de salário é o valor devido pela quantidade de dias que esse empregado trabalhou no mês da rescisão. Nesse nosso caso aqui, a gente pode botar 30 como divisor, que é o número de dias no mês, e 19, que é o número de dias trabalhados. Não vou proporcionalizar aqui, porque eu já vou proporcionalizar aqui. Pronto, salvei. O FGTS mais 40, tem a aba própria aqui do FGTS, pagar ou recolher, a gente tem que selecionar. A gente recolhe o FGTS quando o empregado está ativo, em atividade, ou quando ele foi demitido por justa causa, ou quando ele pediu demissão, que aí ele não tem direito ao saque do FGTS, né? Então, não é o caso do nosso exemplo, a gente vai manter aqui o pagar, vamos selecionar a multa e salvar. Bom, esse é o cálculo das verbas rescisórias que a gente viu lá na nossa primeira aula. Agora a gente vai ver as horas extras. Temos que vir aqui na aba de cartão ponto e criar um novo cartão, né? Um parâmetro. O que a gente vai apurar? Horas extras pelo critério mais favorável. O que é isso? Normalmente as decisões, quando deferem horas extras, elas falam assim, de uma forma bem geral. Horas extras excedente a 8ª diária ou 44ª semanal. Então, é basicamente o que for mais favorável. Por isso que a gente vai manter esse daqui, selecionado, horas extras pelo critério mais favorável. Jornada de 8 horas, normal, 44 horas semanais. Vamos apurar o intervalo intra-jornada, por quê? Porque a gente viu na nossa aula também o intervalo intra-jornada. Como ele trabalhava mais de 6 horas por dia, a gente tem que selecionar esse aqui, ó, intervalo intra-jornada em jornada superior a 6 horas, que é o intervalo de 1 hora, tá? Apurar a supressão do intervalo conforme o parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. Isso é basicamente aquilo que a gente falou na outra aula, que a natureza do intervalo intra-jornada após a reforma foi alterada e ao invés de se pagar 1 hora cheia, mesmo que ele tenha usufruído 30 minutos, por exemplo, passou a se pagar apenas o tempo suprimido. No caso do nosso exemplo, todo o contrato de trabalho se deu após a reforma trabalhista, que foi em 2017. Então, esse dispositivo se aplica integralmente, tá? Bom, vamos considerar a redução da hora fixa noturna, por quê? Porque nós vamos trabalhar num exemplo em que a jornada foi integralmente noturna, tá? Apurar horas noturnas e vamos fazer o horário, selecionar aqui o horário prorrogado, que é aquele trabalhado após as 5 da manhã. Bom, a gente vai ter uma programação semanal no nosso exemplo. Deixa eu botar aqui para vocês. Vai ser das 22 às 2 da manhã e das 3 às 7, de segunda a sexta. Esse campo aqui da programação semanal, a gente consegue utilizar quando a jornada é arbitrada na decisão, tá? Se não, a gente tem que usar, se a gente tiver que fazer o levantamento de cartão ponto, a gente tem que usar essa aqui, ó, jornada livre. Daí a gente vai ter que digitar dia por dia o cartão ponto. Bom, vamos lá. Nosso exemplo é esse aqui. Tá aqui lançado, ó, todos os trabalhos, né?
Agora, vamos apurar esse cartão. Por quê? Porque a gente lançou, a gente prestou as informações para o programa, agora ele vai nos informar quantas horas extras ele fez com base naqueles parâmetros que a gente estabeleceu lá na tela anterior. Vamos ver aqui, ó. O que nós temos aqui? Ah, vamos voltar porque eu esqueci da questão do intervalo. Vamos ter que alterar aqui. O intervalo vai ser só de 30 minutos. Para a gente ter intervalo a calcular. Pronto. Aqui. Tá. É isso aí. Vamos gerar um novo cartão. A gente vai ter que excluir esse aqui. E vamos gerar um novo cartão de ponto. Agora sim, com horas de intervalo intra-jornada apuradas. Então, nesse nosso exemplo, o empregado trabalhou das 10 às 2, fez um intervalo de meia hora, retornou 2h30 e trabalhou até às 7. Bom, vamos lá. O que o programa me deu? A quantidade de horas trabalhadas no mês, a quantidade de horas noturnas trabalhadas. Então, nesse caso aqui, essa coluna vai ser sempre igual a essa, porque a jornada dele era integralmente em período noturno. A quantidade de horas extras, ou seja, aquelas que ultrapassaram a 8ª diária ou 44ª semanal. A quantidade de horas intra-jornada, que é a quantidade de horas de intervalo que o empregado tem a receber porque foi suprimido. E os dias trabalhados, tá? Temos todas essas informações, vamos lá apurar a verba. Vamos apurar uma hora extra simples com 50%. Adicional de 50%. O que nós temos aqui? Salário base, repercussão em imposto de renda, INSS e FGTS. Divisor é a carga horária, 220, como eu falei lá no exemplo da nossa primeira aula. Multiplicador é 1,5, porque é a hora mais o adicional de 50%. E a quantidade nós vamos importar do cartão ponto que a gente acabou de fazer. Então, eu vou botar aqui horas extras, que é a quantidade de horas extras que foi apurado ali. Vamos apurar os reflexos das horas extras em repouso, férias, aviso e 13º. Aqui a gente vai precisar selecionar a incidência do FGTS nos reflexos, porque o programa não faz isso automático. Em todas essas verbas tem incidência do FGTS. Bom, esse foi o cálculo das horas extras com 50%. Agora a gente vai apurar as horas intervalares. É a mesma, ó, intervalo intra-jornada. É a mesma forma das horas extras, tá? Só muda o nome. Nesse caso, vai mudar a natureza da parcela. Então, ela não vai ter nenhuma incidência, nem de INSS, nem de imposto de renda, nem de FGTS. Por isso que a gente desmarca esses itens aqui. Por quê? Só reforçando, porque como esse contrato do nosso exemplo, ele se deu integralmente no período pós-reforma trabalhista, aplicam-se as disposições da reforma trabalhista integralmente. Então, não existem reflexos. Vamos importar também do cartão ponto, horas intra-jornada. E é isto para as horas de intervalo e horas extras com 50%. Agora a gente vai apurar outras 3 verbas que a gente viu, na verdade, na nossa segunda ou terceira aula, agora eu não recordo muito bem. Perdão, na nossa terceira aula. Essas outras verbas a gente viu na nossa segunda aula, agora eu me lembrei. Agora a gente vai apurar, então, o adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e adicional noturno, que a gente viu na nossa última aula. O adicional de insalubridade, lembra que a gente comentou que ele tinha 3 graus, mínimo 10%, médio 20% e máximo 40%. Aqui vamos trabalhar com um grau médio, como se a nossa decisão tivesse deferido o adicional de insalubridade em grau médio. Vamos agora para os parâmetros da verba. Incidência no imposto de renda, no INSS e no FGTS, período de cálculo, a base é o salário mínimo,
porque, como a gente falou lá, vamos supor que na nossa decisão não tenha sido estipulado o salário base como base de cálculo, então a gente vai pelo entendimento do STF. Multiplicador 0,20 já vem preenchido automaticamente, que é o grau médio. A insalubridade tem reflexos no aviso, no 13º, no aviso e nas férias. Vamos também selecionar o FGTS aqui dos reflexos, porque o programa não faz isso automaticamente. Aqui. Pronto. Adicional de insalubridade calculado. Vamos agora calcular o adicional de periculosidade. Aqui tem um ponto importante. A gente vai calcular o adicional de periculosidade só para conhecimento de como é que funciona a verba, porque a gente viu nas aulas anteriores. Porém, em decisões judiciais, vocês não vão ver o cálculo dos dois adicionais no mesmo processo. Por quê? Porque é vedada a acumulação desses dois adicionais. Então, quando o empregado pede um ou outro, e às vezes isso acontece, há possibilidade de ser deferido os dois, porém, nas decisões, os juízes expressamente determinam que o empregado escolha entre uma ou outra verba. A gente vai apurar aqui porque a gente falou, mas não se calcularia junto na prática. O adicional de periculosidade de 30%, lembra que a gente falou que ele é fixo, um percentual de 30%. E os parâmetros são exatamente os mesmos do adicional de insalubridade, que 0,30, que é o adicional. O reflexo é a mesma coisa, 13º, aviso e férias. Vou marcar o FGTS. Aí nós temos uma questão. O adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade integram a remuneração para todos os fins. Logo, tanto nas verbas rescisórias quanto nas horas extras e nas horas intervalares, a gente tem que acrescentar essa verba. Para facilitar o nosso cálculo aqui, eu já demonstrei para vocês como faz a apuração do adicional de periculosidade de 30%, mas eu vou excluir ela, porque, como eu falei, elas não se acumulam no mesmo processo. Não é possível que o empregado receba as duas verbas concomitantemente. Então, eu vou excluir ela aqui, só para fins didáticos mesmo. Bom, vamos lá. Vamos voltar para as verbas que a gente já tinha apurado anteriormente para fazer incidir o adicional de insalubridade na base de cálculo. Como que a gente faz isso? Aviso prévio. A gente vem aqui, ó, integralizar o adicional de insalubridade. Integralizar, sim. Pronto. Integralizamos o adicional de insalubridade na base de cálculo do aviso prévio. Vamos fazer a mesma coisa com as demais verbas. Integralizar, salvar, 13º ali já, férias com um terço, integralizar, salvar, saldo de salário, integralizar, salvar. Horas extras agora, vamos fazer também a integração do adicional de insalubridade, porque ele é base de cálculo das horas extras. E vamos integrar também no intervalo intrajornada. Gente, quando a gente faz a modificação de uma parcela, como agora, por exemplo, que a gente modificou a base de cálculo, mas poderia ser alguma outra modificação dos parâmetros, o sistema pede para a gente regerar o cálculo. Significa que ele vai computar aquela alteração e fazer um novo cálculo. Por isso que eu aperto aqui. Bom, já integramos tudo, agora vamos calcular o adicional noturno. O adicional noturno, como a gente falou, ele é no mínimo de 20%, que é o adicional noturno legal, mas pode ser superior se houver previsão em norma coletiva. O adicional noturno tem como base de cálculo salário base e nós vamos integralizar o adicional de insalubridade que a gente já calculou. Divide pela carga horária, no exemplo é 220 horas mensais, o multiplicador é 0,20 por conta do adicional de 20%,
E a quantidade de horas a gente vai importar do cartão ponto, que são as horas noturnas que o empregado trabalhou. Sobre todas as horas noturnas, irá incidir um adicional de 20% noturno. Também tem reflexos em repouso, férias, aviso prévio e 13º. Vamos marcar aqui o FGTS. No repouso também. E pronto, temos aqui o cálculo de todas as verbas que a gente analisou nas aulas anteriores. O que nós vamos fazer agora? Não vamos aplicar custas, porque é só para fim didático. Não vamos calcular honorários também, porque é só para fins didáticos. Vamos aplicar o critério de correção monetária. O critério de correção monetária, ele vem definido nas decisões, tá? Mas a gente sabe que ele é regido por uma legislação, então eu vou aplicar aqui o que atualmente está em vigor, que é o IPCAE combinado com outros índices. Quais seriam? Sem correção até o ajuizamento da ação, que a gente marcou que foi em 1/10/24, e o IPCA a partir de 29/8/24. Juros TRD na fase pré-judicial, aqui já vem marcado, a gente vai manter. Aqui nós vamos botar Selic, Receita Federal a partir do ajuizamento. E a taxa legal a partir de 30/8. Feito isso, operação realizada com sucesso, vamos finalmente liquidar o nosso cálculo. Operações, liquidar. Aqui, vamos posicionar esse cálculo para 30/11/25. Ali a gente pode escolher a data que a gente quer essa liquidação. Ó, o sistema liquidou os valores e agora nós vamos imprimir, que nada mais é do que exportar o PDF desse cálculo, que foi feito pelo programa PJE Calc. Teremos um cálculo relativamente grande, por conta do período de cálculo, são 4 anos aí de cartão ponto, né? Então, é um cálculo relativamente extenso. Vou salvar aqui. Maria da Silva contra a empresa ABC. Agora, eu vou mostrar para vocês o resultado desse cálculo. Aqui. Esse é o nosso cálculo. Apuramos como devido a essa empregada, nesse caso hipotético, R$ 185.580,83. Aqui estão todas as verbas calculadas, ó, o adicional de insalubridade e seus reflexos, o 13º salário proporcional. Opa, ó, temos um erro aqui no 13º, vamos ter que retificar. O adicional noturno, as horas extras, o aviso prévio, as férias proporcionais, o intervalo, tudo calculado aqui. Vamos lá no 13º salário proporcional, que eu já sei qual é o erro. Ele deve ter apurado o 13º de todo o período de contrato. Quando a gente só queria o proporcional. Então, tá aqui. Vamos salvar e vamos ter que liquidar novamente esse cálculo. Deixa eu fechar isso aqui. Vai diminuir um pouquinho o nosso valor. O que é importante quando a gente faz um cálculo trabalhista? Sempre depois que a gente finaliza ele, é importante a gente revisar. Porque pode acontecer isso, passar alguma coisa e a gente despercebido. Então, finalizamos o cálculo, é importante a gente revisar verba por verba, para ver se ficou alguma coisa pendente ou não, e aí sim entregar o cálculo corretamente, né? Vamos lá. Vamos ver então se a gente contornou essa situação. Aqui, pronto.
13º proporcional, 1.719. O cálculo baixou para 170 mil. Aqui eu vou mostrar para vocês qual é a estrutura do cálculo, então. Essa primeira tela é o resumo de todos os valores apurados, parcela por parcela, o valor corrigido, os juros e o total. Aqui são os critérios de cálculo que foram utilizados, que foram definidos como parâmetros lá inicialmente. Aqui são as ocorrências de férias. Eu optei por utilizar as férias normais, tá? Padrão, digamos assim. Mas quando houver informação num processo da ficha de registro, por exemplo, do empregado, que há informação do período de gozo de férias desse empregado, a gente tem que lançar certinho, tá? Aqui é o cartão, as ocorrências diárias do cartão ponto que a gente fez, tá? É um cálculo bem extenso, eu vou passar direto mais para baixo. E aqui, aqui é o histórico salarial, a gente lançou o salário base de 2.000, e aqui é efetivamente as parcelas calculadas. Adicional de insalubridade, os reflexos do adicional de insalubridade, adicional noturno, reflexos, enfim, todas as parcelas calculadas estão aqui detalhadas de forma pormenorizada. No final do cálculo, nós temos o demonstrativo da apuração de juros, conforme os critérios estabelecidos, o demonstrativo de apuração do FGTS, tudo mês a mês, tá, gente? O INSS incidente, tanto a cota do empregado quanto a cota da reclamada. Aqui é uma informação nova, que é o evento do E-Social, que agora esse programa fornece, e os demonstrativos para o imposto de renda. Esse é o exemplo de um cálculo feito no programa PJE Calc, que a gente usa na Justiça do Trabalho. Deixa eu abrir aqui, voltar para falar com vocês. Então, pessoal, essa foi a nossa última aula desse projeto de extensão, onde a gente pôde ver na prática como se faz um cálculo no programa utilizado nos Tribunais Regionais do Trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado desse curso, ele faz parte de uma cadeira da minha faculdade. E eu encerro por aqui. Muito obrigada e até a próxima!